11 de setembro de 2002. Os noticiários de todo o Brasil mostravam a rebelião que estava acontecendo no presídio Bangu 1. Como em toda rebelião, as famílias dos presos eram as que mais sofriam sem saber respostas plausíveis do que realmente estava acontecendo lá dentro. Direitos humanos, que estão querendo saber coisas dos nossos familiares, tem gente que está passando mal. Negociadores tentavam de todas as formas conter qualquer massacre, porém não conseguiram. Lideranças do Comando Vermelho tiveram acesso à ala em que estavam seus rivais. Nessa invasão aconteceu uma carnificina. Líderes de uma outra facção criminosa foram mortos com requintes de crueldade. Dentre os mortos, Hernaldo Pinto Medeiros, conhecido como Uê. Uê nasceu em 24 de abril de 1968. Entrou no mundo do tráfico aos 17 anos. Ousado, inteligente, ambicioso e cruel com seus inimigos, foi subindo na hierarquia cada vez mais na quadrilha do famoso traficante Escadinha. Conforme foi ganhando cada vez mais status, viu a necessidade de mudar do perfil cruel para o perfil empresarial do mundo do crime. Uê se tornou um grande atacadista de drogas, fazendo negócios com muitos traficantes, se tornou um rival de Fernandinho Beiramar nos negócios das drogas. Porém, Uê, conhecido como Nicanor, tinha feito muitos inimigos quando ainda pertencia à facção Comando Vermelho, pois tinha arquitetado e assassinado o seu antigo aliado, Orlando Jogador. Orlando Jogador era um traficante antigo dentro da facção CV. Muitos o respeitavam, entretanto, Orlando viu a possibilidade de ganhar cada vez mais notoriedade tomando pontos de venda de droga de seus antigos parceiros. A noção de que Orlando Jogador se juntou com seu amigo, que na época era um conhecido assassino de aluguel Chico Bala, e fizeram quase a mesma coisa que o Zé Pequeno fez na Cidade de Deus. Cordãozão de ouro, salva-pau. Olha o Pereira, olha a mulher que tá do lado do Pereira. Olha o neguinho, só anel de ouro, velho. Só anel de ouro, cordão de ouro, relógio de ouro. Olha o Cenoura. Olha o carro do Cenoura, velho. Os caras são tudo traficantes. Eles estão com dinheiro pra caralho. Esse negócio de roubar tá por fora, meu pai. O negócio é tráfico de drogas. O negócio é a gente começar a vender pó pra gozar aqui. Mas aí tem que ter um dinheiro, Zé. Nada, bem. A gente mata esses otários, toma a boca dele. Então a gente começa quando? Agora. O personagem Zé Pequeno se une ao seu amigo de infância interpretado no filme Cidade de Deus por Bené e da noite para o dia toma todas as bocas de fumo da Cidade de Deus. Quem é? Quem é, mano? Vai vir, mano. Então, neguinho. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Pode ficar com a boca aí que eu não quero nada, não. No filme, a única boca que eles não tomaram foi a boca do Cenoura, que era amigo do Bené. Pois bem, Orlando e seu parceiro Chico Bala fizeram algo semelhante. Tomaram todas as bocas de fumo de seus antigos aliados, inclusive dando um verdadeiro golpe no traficante China, que na época era quem ditava as regras na localidade do Complexo do Alemão. A cúpula do Comando Vermelho, ou seja, aqueles traficantes bem mais antigos que ainda eram oriundos da antiga Falange Vermelha, não gostaram nada disso e reprovaram a atitude de Orlando. Porém, tiveram que aturar frente ao poder que Orlando tinha conquistado. Quando Orlando Jogador se tornou chefe de todo o complexo, ele matou o cara que tinha o ajudado a conquistar tudo. Pois é, ele matou o Chico Bala para ficar com tudo sozinho. Vocês já ouviram falar que quem com ferro fere, com ferro também será ferido? Então, o universo trataria de recompensar Orlando por tudo isso, anos depois através de Uê. O sonho de Orlando Jogador era dominar o Morro do Adeus por completo, entretanto,
Mesmo Adeus também pertencendo ao Comando Vermelho, assim como o Morro do Alemão, ele tinha seus próprios conceitos de como dar andamento no tráfico. Os traficantes do Adeus tinham seus próprios modos de traficar, de confrontar as autoridades policiais e, principalmente, tinham sua própria hierarquia. Na época, o Adeus era muito conhecido por sempre contribuir com a chamada caixinha do Comando Vermelho, seja através de dinheiro, soldados ou armas para possíveis invasões da facção em todo o território do Rio de Janeiro. Isso fazia com que a antiga cúpula não permitisse que Orlando colocasse os olhos no Morro do Adeus. O poderio bélico do Morro do Adeus se equiparava ao poderio do Alemão, de modo que, de acordo com dados antigos da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a primeira metralhadora .50 que foi apreendida no Rio foi exatamente no Morro do Adeus. Enquanto o tempo ia passando, a relação entre o E e Orlando jogador ia se deteriorando. Em um jogo de futebol onde o time do Adeus jogava contra o time do Complexo do Alemão, houve muitos desentendimentos e ameaças de ambas as partes. Naquela mesma noite, os moradores presenciaram traçantes de fuzil cortando o céu escuro sendo dirigido ao Morro do Adeus, e o Adeus retribuiu na mesma moeda. Uma das primeiras faixas de Gaza do Rio de Janeiro foi justamente a famosa Estrada do Itarajé, devido aos confrontos que aconteciam ali. O tempo ia passando e a rivalidade entre esses dois morros só ia aumentando. Todos sabiam que a bomba poderia estourar a qualquer momento, entretanto, para tentar evitar algo pior, a cúpula do Comando Vermelho fingia não ver nada. Até o dia que o irmão de Uê, Aguinaldo, ficou paraplégico. Uns falam que o próprio Orlando tinha dado um tiro nele pelas costas. Outros falam que em 1985, Aguinaldo, em uma troca de tiros com o famoso policial da época chamado Hélio Virgem, que era chefe da polícia do Rio, acabou sendo atingido gravemente e Orlando, jogador, que se encontrava na hora, correu e não o ajudou. Fato é que a bomba tinha acabado de estourar. Agora era questão de tempo até começar uma grande guerra entre esses dois traficantes que envolvia duas grandes comunidades. Escadinha, que se encontrava preso, já tinha nomeado o E como chefão absoluto do Morro do Adeus. O E tinha seus homens de confiança, Robertinho do Adeus, Robô, Orelha e outros que faziam de tudo pela hegemonia do seu chefe. Prevendo o que estava por vir, Escadinha começou a intermediar uma possível reconciliação entre o E e Orlando na tentativa dos dois se acertarem e esquecerem toda a divergência. Foi marcada uma reunião entre os dois, que iriam até certo local com seus respectivos grupos, porém antes disso, o E tinha interceptado uma carta que partia do próprio Orlando, e nela era exposto o plano maquiavélico de Orlando, jogador, para matar o E. Lembram da frase, quem com ferro fere, com ferro também será ferido? Então, a recompensa de Orlando, jogador, chegou. O E foi mais esperto e planejou matar Orlando. E foi justamente isso que aconteceu. Orlando e seu grupo foi surpreendido e cercado pelos homens de Uê, que naquele momento era a maioria. Foram todos mortos sem um mínimo de misericórdia. Aquilo causou um racha dentro do próprio Comando Vermelho, pois uma ala mais jovem do Comando Vermelho, liderada por Fernandinho Beiramar e Massinho VP, ficaram do lado de Orlando, jogador, e queriam a todo custo uma punição severa para Uê e seu grupo. Porém, alguns traficantes mais antigos ficaram do lado do Uê, a exemplo do traficante Escadinha. Foi marcada uma reunião entre as principais lideranças. Alguns iriam estar presentes, outros que estivessem presos estariam no celular, ouvindo, acompanhando e opinando sobre tudo. De início, o E não iria para essa reunião, pois ele temia ser julgado e condenado à morte, mas alguns traficantes mais antigos o convenceram a ir sob a promessa de que iriam ficar do lado dele. E foi justamente isso que aconteceu. A reunião foi calorosa. Houve ameaças e xingamentos, mas no final o E foi inocentado. O E conseguiu provar que fez tudo em legítima defesa. Citou o fato que aconteceu com seu irmão Aguinaldo, mostrou a prova cabal da trama de Orlando, jogador, que era a carta. Escadinha ficou responsável por expor todo o histórico de Orlando, jogador, de como foi a ascensão dele até chegar a ser o chefão.
Foi exposto e provado que todos os ex-amigos dele foram mortos de maneira covarde, inclusive o Chico Bala, que era muito respeitado por todos e tinha ajudado o próprio Orlando a chegar a ser a liderança que tanto almejava. Resumindo, ao final, o E acabou sendo inocentado e isso despertou a ira do grupo mais jovem do CV, que era mais ligado ao Orlando jogador. Criou-se um racha. Massinho VP foi o grande responsável por assumir o papel de líder desse grupo mais jovem e revoltado, jurando vingança. Depois disso, o E passou a ter cada vez menos espaço dentro da própria facção. No fundo, ele sabia que conforme o tempo fosse passando, a ala mais velha do CV iria acabar perdendo cada vez mais espaço para a ala mais jovem. E isso cedo ou tarde iria refletir negativamente para ele e todos que estivessem ligados a ele. O E se uniu a outro traficante muito conhecido, apelidado de Celcinho, ou Celcinho da Vila Vitem. Ele cumpre pena por assalto à mão armada e tráfico de drogas. Eu sou traficante, eu vivo do tráfico. Tá entendendo? Eu sou traficante, sou bandido. E criou uma nova facção, ADA, Amigo dos Amigos. O nome era uma clara referência a um código usado pela máfia siciliana que ficou exposto no filme O Poderoso Chefão. No filme, um homem chega até um bar à procura de um mafioso. Ele pergunta ao atendente do bar por esse tal mafioso. O atendente do bar pergunta: "Você é amigo dele?" O homem responde: "Sou amigo dos amigos." Então o atendente do bar percebe que o homem não é apenas o amigo de quem ele procurava, mas também era amigo dos amigos dele. Mesmo quando E era do Comando Vermelho, ele e seu grupo se denominavam Amigo dos Amigos. Naquela época, esse dizer ainda não fazia referência a nenhuma facção. Era apenas um grupo de traficantes do Morro do Adeus que se denominavam assim. Porém, a partir do momento que o E sai de vez do Comando Vermelho e se une ao Celcinho da Vila Vitem, ele eleva o Amigo dos Amigos a status de facção. Acaba se unindo com o terceiro comando e com outro traficante muito famoso na época, o Linho, que até hoje não se sabe do seu paradeiro. O tempo passou, assim como previu E, a ala mais antiga do Comando Vermelho foi cada vez perdendo espaço para a ala mais jovem. Massinho VP e Beiramar já tinham dominado basicamente toda a facção. Enquanto os lucros do grupo criminoso aumentavam, aumentava-se também o empenho das forças policiais para prender esses traficantes. As investigações se intensificaram até o ponto dessas lideranças serem presas um por um. Foram todos colocados lado a lado no Bangu 1. Hoje em dia, o Bangu 1 deixou de ser uma unidade para cumprimento de pena e acautelamento. Agora é apenas destinada a presos que cumprem regime disciplinar diferenciado, RDD. Mas na época, o que separava os dois grupos era apenas uma parede. Presídio de Segurança Máxima Laércio Pellegrino, mais conhecido como Bangu 1. Bangu 1 foi projetado com 4 galerias, cada uma com 12 celas individuais, o que teoricamente garantiria isolamento total para os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Teoricamente. Do lado de fora, no pátio, enquanto aguarda o fim da revista, Beiramar confraterniza com integrantes de sua facção, que ele não costuma encontrar. São bandidos que ficam em outra galeria de Bangu 1. Os traficantes se abraçam e, claro, aproveitam a oportunidade para trocar informações. No pátio agora são os bandidos da facção rival de Beiramar que estão no banho de sol, enquanto os agentes continuam com a Operação Pente Fino. Este aí, deitado de barriga para cima, é Celcinho da Vila Vintem. O homem de boné amarelo é Hernaldo Pinto Medeiros, ou E. Ele percebe que está sendo filmado e acena para a câmera. Mas ele está nervoso. Anda de um lado para o outro, como se soubesse que algo estava para acontecer. Esta é a última imagem do traficante vivo. A própria rebelião mostrou a vulnerabilidade de um presídio que deveria ser de segurança máxima. Apesar do controle na entrada e saída de agentes e visitantes, os depoimentos prestados à Delegacia de Repressão e Ações Criminosas e Organizadas durante as investigações mostraram falhas no Bangu 1.
Aquela unidade, desde que foi inaugurado, nunca teve uma manutenção. Um dos agentes contou, por exemplo, que as travas elétricas das portas das celas e portas de acesso às galerias não funcionavam há muito tempo. Das 8 câmeras instaladas, 3 estavam quebradas. O leilão. No leilão, para corromper os funcionários de Bangu 1, os lances são altos. Me chamaram para facilitar fuga. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo na época, tudo indicava que houve um leilão interno. Os traficantes do Comando Vermelho teriam pago cerca de 400 mil para um determinado agente penitenciário que antes havia fechado negócios com o E, que já tinha pagado 200 mil. De acordo com a Folha, ele teria passado 3 pistolas. Investigações mostraram que pouco antes da rebelião, os presos perguntavam a todo momento pelo agente. Além das armas, o agente também forneceu as cópias das chaves das celas e das galerias para os traficantes do Comando Vermelho. Segundo o delegado, colegas desconfiaram do comportamento do agente no dia da rebelião. Ele teria chegado mais tarde e mostrou certo nervosismo. Ele foi suspeito de fazer uma espécie de leilão, entregando as armas e as chaves a quem pagasse mais. E nesse caso, quem pagou mais foi justamente o Comando Vermelho, que teve acesso à ala onde o grupo de UE estava e cometeram a verdadeira chacina. Esse corpo carbonizado é de Hernaldo Pinto Medeiros, ou E, o ex-todo-poderoso de 35 favelas do Rio. Condenado a 277 anos de prisão pelos mais variados crimes, o E terminou assim, enrolado num colchão e queimado vivo dentro da própria cela. Não me lembro como aconteceu. É porque ele era da Rada, né? Amigo isso, dos amigos, isso, uma outra facção. Isso. E como ele era um cara muito, como é que eu posso dizer, cruel, eu acho que algumas pessoas que foram vítimas deles no passado ali aproveitou o momento E o fato mais curioso, já pegando um gancho, a gente acaba trocando essa ideia, é o local onde o preso morreu, né? Porque tá lá queimado no chão. Tem a marca lá no chão. Foi o E? Foi o E. O E, né? Cubículo 46, Galeria Delta, filho. Teve o curso de formação agora, primeiro curso de formação dos policiais penais. A gente entrou lá com eles. Então, é clássico, o aluno já quer perguntar onde é que o cara morreu. Eu venho cá, aqui, ó. Nesse fatídico 11 de setembro aí, aconteceu essa situação, onde os presos do Comando Vermelho acabaram tomando a frente. Um dos presos, todo mundo sabe, isso é público também, o Celcinho, ele pula. Vamos fechar com os caras aqui para não morrer. Consegue articular para não morrer ali na hora. Eles já vão para executar o E. Foram mortos na rebelião Hernaldo Pinto Medeiros, o E, que teve o corpo carbonizado, Vanderlei Soares, o Orelha, Carlos Alberto da Costa, o Robertinho do Adeus, Elpídio Rodrigues Sabino, o PID, dentre outros. Celcinho da Vila Vintém, antigo rival de Beira-Mar, também estava na Galeria D e chegou a ser dado como morto na tarde de quarta-feira. Em circunstâncias também não totalmente esclarecidas, ele escapou da chacina. Supõe-se que ele tenha virado a casaca. o Celcinho estava ali, ele era terceiro comando, ele era ADA na época, e quando houve a chacina não tinha... Assim, é tipo assim, você pode até trabalhar na Record, a Globo é sua concorrente. Nem todo jornalista é seu inimigo por ser seu concorrente. A mesma coisa é o que acontece em facções. E a gente sempre respeitou o Celcinho. O Celcinho, o cara, ele tira a cadeia dele, ele não fica instigando ninguém, não fica... Então, existiu um respeito pelo Celcinho. Então, o nego fala, o Beira-Mar salvou a vida do Celcinho. O Celcinho chorou, é mentira. Ele teve o comportamento de um homem, não morreu, não foi por causa do Beira-Mar, foi uma decisão, não era para morrer mesmo. Então não houve, ele não pulou pro nosso lado, ele apenas... No momento ali, naquele calor do momento, o cara chega pra você, vem cá, vou matar todo mundo da Record. Você vai ficar quieto na sua. Celcinho da Vila Vintém foi acusado de traição ao ter passado para a quadrilha adversária. Hoje ele revela que a decisão foi a solução para não morrer. Essa é piada. É muito fácil pegar, perguntar alguma coisa a pessoa como? Não tem condições de falar outra coisa. Tem que dar aquela resposta ali, eu fui obrigado a dar aquela resposta. Estou pagando pelo meu stream. Acho que não devia ser mais nem menos do que isso.
Eu acho que eu não tenho futuro. Não tenho futuro porque eu sou marcado pela justiça. O futuro é pagar minha cadeia aí. Até cair dentro da cadeia, morrer dentro da cadeia aí. Em 2006, um grupo de aproximadamente 6 homens armados com fuzis invadiram o cemitério onde o E foi enterrado e desferiram vários tiros contra o túmulo do traficante. Eu estou novamente no túmulo do ex-traficante Hernaldo Pinto de Medeiros, o E. Tá vendo aqui? O jazigo dele fica logo na entrada. Então, esses detalhes aqui que eu vou mostrar, isso aqui foi bala. Mesmo depois de morto, ele é sinônimo de fúria. Então, bandidos de uma outra facção vieram até aqui, estouraram o vaso, ficava aqui na frente, deram tiros, vários tiros, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem mais ou menos 13 tiros